Olá, hoje a gente vai mergulhar no resumo da lição 2 para explorar uma das figuras mais centrais e, ao mesmo tempo, mais misteriosas da fé: Deus, o Pai. Como é que a gente pode conhecer aquele que é a fonte de absolutamente tudo? A resposta, como vamos ver, está numa revelação bem surpreendente. Vamos descobrir isso juntos. Olha, esse versículo aqui é a chave que abre a porta para todo o nosso entendimento. Ele nos diz uma coisa fundamental. Para conhecer o Pai, a gente precisa olhar para o Filho. Essa ideia de que Deus não está escondido, mas sim revelado, é o que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o grande mistério da Trindade, só para a gente entender o contexto geral. Depois vamos focar em quem é o Pai, como ele se mostra de um jeito tão claro em Cristo, quais são as marcas do seu caráter e, no final, o que tudo isso significa para uma conexão mais pessoal com ele. Para começar, não dá para a gente falar do Pai de forma isolada, sabe? A fé cristã apresenta ele dentro de um conceito muito profundo, a Trindade. É um mistério, com certeza, mas é o pilar que sustenta tudo aquilo que se acredita sobre quem Deus é e como ele age no mundo. Mas, afinal, o que é a Trindade? Bom, a ideia é a de um único Deus que existe como três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles são igualmente divinos, igualmente eternos, mas cada um age de uma forma única. Com essa base bem estabelecida, agora sim, vamos focar especificamente na figura do Pai. Agora sim, vamos mergulhar mais fundo na identidade do Pai. Quando as Escrituras falam dele como a primeira pessoa, o que isso quer dizer de verdade? O que o distingue e qual é o seu papel fundamental nisso tudo? A identidade do Pai se revela em três pontos que são cruciais. Primeiro, ele é apresentado como o único Deus verdadeiro, aquela referência máxima lá de Deuteronômio. Segundo, ele é a fonte de toda a vida e de toda a divindade, como João explica. E por último, ele não age sozinho. As suas ações são executadas através do Filho e do Espírito, o que mostra uma cooperação, assim, perfeita. E isso nos leva a uma questão que é central. Se Deus é tão grandioso, tão imenso, como é que a gente pode conhecer Ele? A resposta, segundo o Novo Testamento, está totalmente centrada na pessoa de Jesus Cristo. E aqui Jesus faz um contraste que é fascinante em Mateus 11. Ele diz que o Pai se esconde dos sábios e instruídos, ou seja, aqueles que confiam demais no próprio intelecto, mas se revela aos pequeninos, que são os humildes de coração. Fica muito claro que a porta para conhecer a Deus não é a nossa mente, mas sim um coração aberto. E este é o ponto central de tudo. Cristo não é apenas um revelador do Pai. Ele é o intérprete exclusivo e perfeito. É somente através dele que se torna possível conhecer com precisão a natureza, a vontade e o amor de Deus. Qualquer outro caminho é, no mínimo, incompleto. E essa declaração de Jesus a Filipe é o clímax dessa revelação toda. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso não quer dizer que eles são a mesma pessoa, mas sim que eles compartilham a mesmíssima natureza divina. Ver o caráter, as palavras e as obras de Jesus é ver a expressão exata de quem é o Pai. Ok, se o Pai se revela em Cristo, o que exatamente ele revela? Agora a gente vai explorar o próprio caráter de Deus, olhando para as suas qualidades, que a gente chama de atributos, e também para os nomes que ele mesmo usa para se descrever. A gente pode pensar nos atributos de Deus em duas categorias. Os incomunicáveis são qualidades que só pertencem a Ele, como seu poder infinito ou a sua eternidade. Já os comunicáveis são traços do seu caráter, como amor e santidade, que Ele compartilha com a humanidade, nos convidando a refletir esses traços, mesmo que de uma forma limitada. Os nomes de Deus no Antigo Testamento também são revelações muito poderosas. Elohim, por exemplo, é uma palavra no plural que é usada para um Deus único. É como se fosse um eco da Trindade. El Shaddai mostra o seu poder absoluto. YHWH, ou Eu Sou, fala da sua existência eterna, e Adonai reforça sua autoridade. Cada nome é uma janela para a gente entender quem ele é. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. E agora? O que a gente faz com todo esse conhecimento? A grande conclusão é que entender sobre Deus não é o objetivo final. Na verdade, é só o ponto de partida. E aqui está o coração de tudo. Conhecer o Pai através do Filho não é sobre acumular fatos para uma prova de teologia. É descrito como a própria essência da vida eterna. Não é um conhecimento de cabeça, mas um conhecimento de coração. Um relacionamento que tem o poder de transformar tudo. E assim, este estudo nos deixa com um convite.
Entender a identidade, a revelação e os atributos do Pai não é sobre ter as respostas certas, mas sobre fazer a pergunta certa. Como esse conhecimento todo pode aprofundar um relacionamento pessoal com Ele? A jornada da informação para a transformação começa agora.